Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava que traz para você as principais informações do ramo empresarial de Guarapuava, aquilo que é novidade e também histórias inspiradoras e de sucesso aqui na nossa região. No episódio de hoje, a gente vai conversar com uma família que tem uma agroindústria aqui em Guarapuava e que faz a diferença na nossa região e recentemente recebeu o selo SUSAF Paraná, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte, que torna o açougue Paganini a primeira indústria familiar da cidade a atingir esse patamar. Uma conquista importante para Guarapuava que leva os nossos produtos aqui da região para todo o estado do Paraná. Por isso, hoje eu estou recebendo a Ana Dobristop. Ana, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, representar a família Paganini e contar um pouquinho dessa história de sucesso aqui em Guarapuava. Olá, eu que agradeço pelo convite, na verdade, é uma honra estar aqui representando a minha família. Então já começa contando pra gente um pouquinho, né, de como surgiu, né, a Casa de Carnes Paganini, que é muito mais do que um açougue. Quem conhece sabe que fica localizada ali na Vila Bela, em frente ao supermercado Isso Dalpozo, mesmo. né, há muitos anos ali na região. E é uma das principais agroindústrias aqui da nossa região, que faz uma diversidade de produtos, né, embutidos, enfim. Então conta um pouquinho pra gente dessa produção, de como é que surgiu a Casa de Carnes Paganini. Bem, a Casa de Carnes Paganini remonta algumas décadas atrás com a história da minha família materna, né? Então, o meu avô, pai da minha mãe, ele matava os porcos, matava as galinhas, e a minha avó, ela vendia isso no açougue que eles tinham lá na região, né? Então, essa tradição vem desde os meus avós. E nisso a minha mãe, ela continuou com o açougue por muito tempo, foi ela quem ajudava nas preparações ali dos cortes, da frente mesmo de venda. E como que ela foi parar lá onde que ela tá no açougue Paganini, lá na Vila Bela hoje, né? Então, ela ficou por muito tempo na Santana, que talvez algumas pessoas saibam, mas por muito tempo foi do Aquiles Paganini, né? O meu avô. Ele tinha um açougue bem antigamente, esse que eu comentei. É, E depois que a minha mãe, a dona Ivete, no nome dela é Ivete, acho que é bom falar isso, né? Ela cuidou dos seus irmãos por um tempo após o falecimento da mãe dela. E em 94, se eu não me engano, ela foi convidada para trabalhar lá na Vila Bela. Então tinha um homem que queria alugar o açougue dele, especificamente para minha mãe, né? E ele falou assim: "Eu quero que você fique um dia lá para você ver como que é". E nisso a dona Ivete aceitou a proposta e ela foi. E viu que o movimento era muito bom e lá ela ficou por um tempo, acho que alugando, e depois ela já conseguiu comprar o ponto. Então, desde então, ela tá na Vila Bela, a partir de 94 mais ou menos. Daí lá em 2002, o ano que eu nasci, inclusive, começou com a produção dos embutidos, com a fábrica de linguiça defumada, a linguiça toscana, os outros embutidos, tipo costela defumada, charque, né? E desde então a gente seguiu com esse ramo. E essa produção de embutidos continua então desde 94, quando ela assumiu essa posição ali, mas com o passar do tempo foi crescendo até se tornar uma verdadeira agroindústria familiar. Tudo que vocês produzem é feito ali. Como é que funciona essa produção? Sim, tudo é feito ali, né? Então a gente tem essa fábrica de embutidos, é, ali é separado da área de vendas, né? Então a gente tem os equipamentos, a gente produz as linguiças mesmo, mas é toda a produção nossa, né? A gente compra a matéria-prima, processa, armazena, vende e faz todo o procedimento. O que é o carro-chefe de vocês hoje? Você deu um abre ali da linguiça toscana, dos embutidos, mas hoje o que caracteriza a marca da Paganini aqui em Guarapuava? Eu acho que é a linguiça pura, a linguiça de carne suína defumada, sabe? A nossa linguiça toscana a gente vende só lá no nosso açougue, no nosso ponto de venda ainda. É muito famosa, o pessoal gosta muito, mas eu acredito que a
defumada é o carro-chefe. E hoje ela está presente em todos os mercados da cidade, como é essa distribuição, essa comercialização? Porque muitas vezes a pessoa compra, né, no mercado e nem sabe que é produzida aqui em Guarapuava, não tem aquele cuidado de olhar a etiqueta, mas é muito famosa a marca de vocês aqui na cidade. Eu, inclusive, sou consumidor e gosto muito. Mas em quais supermercados, como é que é a distribuição de vocês aqui? Bem, no momento a gente vende a linguiça defumada na rede Dalpozo, né? Então, em todos os mercados Dalpozo aqui da cidade, a gente faz essa venda. Futuramente, a gente já quer incluir os outros produtos, incluindo a Toscana, sabe? Mas, de forma geral, até o momento, é a rede Dalpozo. E conta pra gente um pouquinho desse selo de certificação, né, da Secretaria de Agricultura aqui do estado. É um selo bem difícil da gente conseguir, porque ele tem muito a questão sanitária, né, as normas sanitárias para produzir esse tipo de produto. E com isso, agora vocês têm essa certificação para vender não só em Guarapuava, mas também em todo o estado. E é a primeira agroindústria familiar neste sentido de embutidos que tem essa certificação, então isso mostra o compromisso de vocês. Conta pra gente um pouquinho, então, da expectativa, da honra de receber esse selo e o que que ele representa para vocês a partir de agora. Bem, o selo do SUSAF, acho que em primeiro lugar, queria dizer que ele não foi difícil de conquistar, né? Então, teve muito trabalho, tanto da equipe Paganini, o meu irmão, o Evaldo, ele tomou toda a frente para conseguir esse selo, junto, claro, com todas as outras pessoas, as autoridades, o pessoal do Serviço de Inspeção aqui de Guarapuava. E a nossa expectativa é poder ampliar esse mercado mesmo, sabe? Porque atualmente tem muitas outras cidades que já tinham o SUSAF que vinham vender aqui em Guarapuava. Mas a gente não, a gente só tinha o SIM, então a gente não podia ir competir com eles em outros lugares, né? Então essa concorrência ela foi aumentando muito. E aí que eu acho que entrou o pulo do gato do SUSAF, né? Porque agora a gente vai poder competir de igual para igual com as outras agroindústrias que vêm vender aqui também. E quais são os desafios, Ana? A gente imagina que uma empresa, para estar tantos anos no mercado, se consolidar nesse ramo, como você mesma disse, existem outras agroindústrias que também comercializam isso aqui na região. E como é que vocês fazem para se manter e se fortalecer nesse mercado com tantos desafios e tantas mudanças também e exigências, tanto dos consumidores quanto do mercado em geral? Bem, olha, é um desafio. E até você perguntou o que significava para mim, né? Resiliência, sabe? Porque desde 94, 2002, que a gente começou com a produção, a gente passou por muitos momentos difíceis, né? De queda de venda, de aumento de venda, de reformas. Então, a gente sempre teve essa capacidade de resiliência e continuar atuando mesmo com as dificuldades. E o SUSAF, ele exige muitas mudanças, claro, tanto na parte de controle de qualidade, a gente teve que fazer um aumento da nossa cadeia de frio, treinamento da equipe, principalmente também arrumar o fluxograma da empresa, sabe? Então, evitar todo o contrafluxo. Então, exige muito dessa parte de qualidade mesmo, sabe? Isso que foi uma dificuldade, a gente teve que reajustar, mas eu acredito que tudo vai valer muito a pena, né? Para quem ainda não conhece esse selo, não entende na prática, o que que muda para o consumidor final ao ter esse selo? Quais são, os benefícios de vocês poderem estar capacitados agora também pela Secretaria de Agricultura no estado? Bem, esse selo, assim como os outros, eu acho que ele pode representar qualidade, sabe? Então, pode representar respaldo. Por exemplo, um produto que tem o selo SUSAF, e pode vender para o Paraná inteiro, ele tem um controle de qualidade maior nesse procedimento, nesse processo que ele exige, né? É a mesma coisa, por exemplo, uma grande indústria que tem um selo CIF, que pode exportar, pode vender para o Brasil inteiro, então vai ter um respaldo maior, né? Então o consumidor ele vai ver aquele selo e vai pensar, caramba, eles estão tão bom no mercado, eles devem ter um controle de qualidade legal, os produtos são bons. Né? Acredito que possa ser essa a relação do consumidor. E no decorrer dessa trajetória, vocês enfrentaram alguma dificuldade no mercado de se inserir? Também como você vê essa valorização de Guarapuava no geral? Você é a terceira geração, né, dessa família, mas como você vê essa valorização como uma jovem empreendedora nesse mercado? É fácil de estar em Guarapuava empreendendo ou ainda precisa evoluir em alguns aspectos?
Eu acho que precisa evoluir. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Eu acredito que o meu irmão Evaldo, que mexe com a área de vendas mesmo, responderia melhor. Eu fico mais na parte de qualidade lá mesmo. Mas o mercado aqui tem muita concorrência, sabe? É muito difícil você inserir a tua marca em outros locais, né? Então, por isso que a gente buscou o SUSAF, para conseguir explorar outras regiões também. Porque aqui é como se tivesse super saturado, sabe? E aí fica mais É difícil mais ainda entrar difícil. no mercado. Por isso que esse Uhum. selo realmente reconhece a iniciativa de vocês, né? De ser uma empresa de agroindústria familiar que se preocupa com a qualidade. A gente já vai falar de sucessão familiar, esse é um tema que o pessoal gosta muito de ouvir aqui. Você é jovem e já resolveu partir, né, para os passos da sua mãe. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero lembrar você de curtir, comentar e compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Na playlist podcast você tem acesso a todos os outros episódios. Lembrando que a gente também está no Spotify, é só procurar por Café com a Sig e no Instagram, @SigGuarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Você precisa de um espaço para o seu evento? Na SIG temos a solução perfeita para você. Seja para reuniões, treinamentos, entrevistas ou confraternizações, contamos com 4 salas modernas e equipadas para atender suas necessidades. Sala de Eventos Manuel Lacerda Cardoso Vieira, com capacidade de até 100 pessoas. As salas são equipadas com ar-condicionado, espaço para buffet, mesas e cadeiras, microfones, mesa de som e telão para apresentação de slides. Auditório Agrária, até 60 pessoas. Sala de reuniões Cipinho, até 25 pessoas. Sala de reuniões Nivaldo Passos Krieger, até 8 pessoas. As locações podem ser feitas inclusive aos finais de semana. Associados têm desconto especial, mas os espaços também estão disponíveis para empresários não associados, com condições diferenciadas. Garanta já seu espaço. Reserve agora pelo telefone 42 3621 5501. A SIG, o espaço ideal para o seu evento. Estamos de volta com Café com a Sig, hoje recebendo a Ana Dobrstop, da Casa de Carnes Paganini, que recebeu recentemente um selo importante que garante que eles possam exportar os produtos aqui de Guarapuava, da nossa região, para todo o estado do Paraná. Ana, no primeiro bloco a gente contou um pouquinho ali do início da empresa, os desafios, e no finalzinho a gente estava falando de sucessão familiar, né? Até nos bastidores eu perguntei para Ana como é essa questão, e eu gostaria que você dividisse um pouquinho com a gente como vocês lidam com essa questão. Vocês que são em 2 irmãos, você é jovem, né? Tá cursando engenharia de alimentos. Existe uma expectativa dos pais que vocês permaneçam nessa sucessão? Como é que você enxerga também o teu futuro ali com a empresa? Bem, expectativa dos pais, talvez não muito, mas uma expectativa do meu irmão com certeza, né? A minha mãe, que é a dona do açougue, né? Meu pai trabalha com outra área. Ela sempre deixou bem livre para mim seguir o que eu quisesse para eu ser feliz com o que me fizesse bem, né? Bem, como você disse, eu tô me formando em engenharia de alimentos, eu vou entrar pro meu estágio final, TCC, nesse ano, e eu tô com essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Nossa, o que eu devo fazer da minha vida? Será que eu fico? Será que eu vou embora? Porque eu sei que, poxa, eu tenho essa indústria, faz parte da minha família, querendo ou não, também sou proprietária, né? E o meu irmão, ele quer muito a minha ajuda lá. E eu também quero ajudar muito, né? Mas, por exemplo, nesse momento, eu, como recém-formada, eu gostaria muito de ter experiências fora, sabe? Gostaria de poder aprender em outras grandes indústrias, talvez fazer um mestrado, uma pós-graduação e voltar com essa carga para conseguir aplicar tudo que eu aprendi lá no Carnes Paganini, sabe? Então, acredito que seria isso. Essa expectativa que ainda não sei se eu vou cumprir, o que vai acontecer.
Eu acho que a sucessão familiar ela é difícil, né? Porque, como a gente falou, já é a terceira geração, você vê a trajetória da sua mãe, o que ela conquistou, e você precisa também conquistar o teu caminho. E aí, uma pergunta pessoal: como você enxerga a figura da sua mãe? Essa referência de mulher empreendedora, que conquistou esse selo, que conquistou, né, a solidez que a Casa de Carnes Paganini tem hoje. Como é que você vê a figura da sua mãe nesse meio? Minha mãe é tudo pra mim, né? Acho que é a mulher mais forte, igual eu falei antes, mais resiliente que existe, sabe? Então, pra mim ela mostra muita coragem pra eu seguir o que eu quero, pra tomar frente e, assim, seguir minha vida, sendo ali na Carnes Paganini ou não, sabe? Então, ela faz muita parte, assim, de mim, do meu crescimento, tanto o crescimento que eu tive até agora, mas eu sei o crescimento que eu vou ter ainda, ela faz muita parte da minha vida. E deve ter sido difícil na época para ela, né, há quase 30 anos, uma mulher gerenciar um setor que era praticamente ocupado por homens. A gente vê a questão da agroindústria muito forte aqui em Guarapuava, mas sempre é um homem que está liderando e nunca uma mulher, né? Poucas vezes uma mulher. O que torna ainda mais especial a trajetória da tua mãe aqui e com certeza te dá essa responsabilidade, né? E qual seria o conselho para você dar para os jovens empreendedores, né, que estão te ouvindo, que são de empresas familiares e que, assim como você, também tem essa dúvida se deve ou não seguir esse caminho, se deve buscar outros caminhos? Qual seria o conselho que você tem para dar para eles lidarem com isso? Ai, meu Deus. Conselho, eu ainda não sei nem direito o que eu vou fazer, mas eu acho que um conselho seria, assim, nenhuma caminhada ela vai ser fácil, né? Nem sendo empreendedor, nem trabalhando para os outros, nenhuma caminhada é fácil. Mas eu acho que ser empreendedor, no momento que a gente está, vai trazer muitas chances, muitas oportunidades, sabe? Ainda mais com o selo do SUSAF estando aqui em Guarapuava, tem essa oportunidade de abertura de comércio, é muito especial. Então, é uma oportunidade rica para conseguir empreender mesmo, sabe? Nesse ramo do agronegócio. E para as famílias também de agroindústrias como vocês, quais são as dicas para que eles também possam alcançar essa certificação? Claro que você não vai dar a receita que vocês fizeram para chegar aqui, né? Mas uma dica para que eles também acreditem que esse selo é possível, que elas também podem chegar a essa certificação como vocês chegaram. Bem, o trabalho mais difícil já foi feito, que foi trazer o SUSAF para Guarapuava, que antes parecia ser impossível, né? Mas agora é uma realidade. Então, a implementação do SUSAF no estabelecimento, eles receberem esse selo mesmo, é difícil também. Tem que analisar muitas coisas, igual eu falei antes, analisar o fluxo de processo, toda a parte de qualidade. Mas não é impossível, né? Para uma empresa que ela já caminha, já faz esse processo, talvez algumas pequenas ou grandes readequações já sejam necessárias para conseguir esse selo, né? Então, eu acho que vai muito de buscar ajuda. Buscar ajuda com engenheiros, buscar ajuda com o pessoal da inspeção, ver o que pode melhorar, o que precisa ser feito para conseguir esse selo no estabelecimento. E quais foram as etapas para vocês chegarem lá? Mais ou menos quanto tempo vocês levaram para conseguir, desde o pedido, o processo de entrada para conseguir o selo até a resposta final? Nossa, eu acho que, igual eu falei antes, é o meu irmão, o Evaldo, que deveria estar respondendo. Porque eu não acompanhei tão de perto esse selo. Eu ficava mais ali no bastidores, dando apoio para ele, sabe? Mas foi um processo longo ali, de alguns meses, porque esse selo primeiro precisava entrar aqui em Guarapuava. Então, o Evaldo, ele foi conversar com o pessoal do SIM, do Sistema de Inspeção Municipal aqui, e falou assim, ó, tem cidades menores que a nossa que já tem esse selo, e a gente, Guarapuava, que é maior, a gente não tem, precisamos correr atrás, porque a concorrência está vindo, a gente precisa expandir o nosso negócio. E daí ali começou um trabalho com uma grande equipe, né? Então, o pessoal do SIM, a gente teve ajuda do vereador Leandro do Bristop, teve também ajuda do deputado Artagão, para conseguir trazer esse selo para cá, né? Então, foi um trabalho muito em conjunto. E assim a gente foi analisando o que precisava ser feito também no nosso estabelecimento e daí a gente conseguiu receber o selo
esse mês, início desse mês. E em relação aos planos futuros da Paganini agora, né, com esse novo selo, o que a gente pode esperar? Quais são as novidades aí da Paganini para esse ano e os próximos anos também? A expansão de mercado, né? Agora que a gente pode, a gente procura vender os nossos produtos, nossos embutidos para fora, para principalmente ele formalizar os nossos contratos e tentar essa expansão, essa abertura no mercado que, como a gente falou antes, não é tão fácil em uma só região, que já tem muita concorrência, mas tentar abrir esses novos caminhos para o restante do estado. E se Deus quiser, vai conseguir se consolidar no Paraná também, né? Amém. Ana, muito obrigada por ter participado do Café com a SIG. A gente agradece a disposição, parabeniza vocês pela iniciativa de acreditar em Guarapuava, né? Entre tantas cidades, resolveram manter a empresa aqui e principalmente buscar esse selo para levar o nome de Guarapuava no estado também. Então, muito obrigada e muito sucesso para a Casa de Carnes Paganini. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E é isso. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Além do nosso podcast, nós também temos as ações da entidade no dia a dia. E não esquece de seguir a Casa de Carnes Paganini. Você já está vendo as redes sociais. E o Instagram, @SigGuarapuava, onde os principais trechos desta conversa serão publicados. Um bom fim de semana e até sexta que vem. Tchau!